Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de filosofia sobre a Nancy Fraser. Esta aula de hoje é a segunda parte, o segundo capítulo ali do texto dela, que nós falaremos agora, apresentaremos para vocês. Eu agradeço a todos a audiência, né? Agradeço a todos os inscritos aí do grupo, cada vez maior o nosso número de inscritos, alcançando cada vez recordes um atrás do outro. E isso é muito legal, né? Espero estar ajudando as pessoas, eu acho que isso é um ótimo indicativo do quanto está ajudando. E o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar a todos vocês e a todos que eu puder e ao redor de vocês também. Se eu puder e se eu não puder, eu vou tentar. Para quem quiser se inscrever no nosso canal, quiser participar, fiquem à vontade, né, para fazer parte da nossa equipe, do nosso grupo. Vocês têm acesso imediato aos vídeos quando são postados, né? Eles são publicados periodicamente nas terças e sextas, às 15 horas desses 2 dias da semana. Você pode dar o seu like se quiser, pode fazer seus comentários e também pode fazer as suas perguntas, para que você possa te ajudar, que eu possa te ajudar da melhor forma. Vou procurar sempre responder o antes possível, às vezes até de imediato. Por favor, fiquem à vontade, né? E também podem pegar o texto aqui embaixo, né? Que é o mesmo que está no edital, né? Você pode escolher onde quer pegar, né? Aqui no caso é um texto para Nancy Fraser, um para Thomas Hobbes, um para Madeleine Chauí, né? Um para Ailton Krenak e um para o David Wallace. Desses outros dois, Ailton Krenak e David Wallace, eles já estão disponíveis aqui no canal, lá na primeira aula do Ailton Krenak, antes das aulas do Thomas Hobbes, e do David Wallace, lá o Pense na Lagosta, já está lá disponível. É aquele. Se você já tem, não precisa mais pegar. Eu só falo isso caso você esteja vendo pela primeira vez o vídeo, então, e para reforçar caso você não tenha entendido, achar que cada um deles pode ser um. Não, não é. É um só para todos eles. É só 5 e acabou. Mais nada, né, para a filosofia, né? Seria demais. Já achei que tem que ler em literatura e sociologia também, né? Bastante volume daí de trabalho. Né? Então eu sou o professor Johnny Tokarski e nós estamos aqui para trabalhar com vocês justamente esse texto da Nancy Fraser, aqui Reconhecimento sem Ética, aqui nossa filósofa do século XX, né? Que é justamente essa era dessa dicotomia de ideologias, a ideologia de ultradireita capitalista e a de ideologia de esquerda socialista, então, simbolizados aqui pelos Estados Unidos e União Soviética. Ambos deturparam as duas, né? Não estão certas. Essa é muito pior, é lógico, né? Essa aqui deturpou totalmente o que diziam lá os teóricos que pensaram isso. O Marx, é lógico que as coisas evoluíram, passaram o tempo e viriam a pensar depois. O Marx é genial, né? Realmente ele é uma pessoa que tinha razão no que ele estava pensando, a ideia da justiça está muito presente ali. Esse texto foi tirado de um periódico, que é esse aqui, Lua Nova, revista de cultura e política, né, de número 23, anúncio de 70, o número da edição, de São Paulo, da editora SEDEC, 2007. Nancy Fraser, né, tem seu texto publicado, reconhecimento ética aqui nessa revista, e ela está aqui, nossa filósofa americana, nascida em 1947, atualmente com 73 anos de idade. Então, eu sou o professor Johnny Tokarski, né, Nancy Fraser, nossa autora da vez, com o seu texto Reconhecimento sem Ética, né, para o processo seletivo, né, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, de 2024 para 2025. Aqui, então, da disciplina de filosofia, né, de uma filósofa feminista, né, que vai pensar a partir da própria condição de mulher em relação ao homem, e daí, a partir daí a todas as nossas diferenças humanas de gênero, diferenças de culturais, de classes, de origens, étnicas, históricas, tudo isso, né, justamente pensando isso como uma forma de ver que isso está errado, né? Então, o nome do capítulo: Moralidade ou Ética.
aonde ela vai dizer: integrar a redistribuição e o reconhecimento, contudo, não é uma tarefa fácil, não. Pelo contrário, executar esse projeto significa se envolver imediatamente em um nexo de diferentes questões filosóficas aí que vai ser difícil, vai ser trabalhoso e tal, mas precisa ser feito. Algumas das mais espinhosas dessas questões concernem na relação da moralidade e da ética, entre o correto e o bem, entre a justiça e a boa vida, e tudo é confundido, mesmo que saiba até propositalmente, porque já que a vantagem é muito fácil de tirar do confuso ou do confundido. O problema central é saber se os paradigmas de justiça, os modelos de justiça, usualmente alinhados à moralidade criada pelo homem, que não é o que é certo, é feito por causa que convencionalmente é favorável a essa classe dominante, podem dar conta de reivindicações pelo reconhecimento da diferença, ou, se é necessário, ou ao contrário, voltar-se para a ética, que é justamente voltar para a ideia da análise do bem e do mal, do correto, do certo e do errado, e tentar ver o que está certo, ou utilizar aquilo que ele chama de ética justamente para justificar algum tipo de visão que não é bem a correta, mas aqui para ele é a mais vantajosa para essa pessoa. Geralmente ele, porque os homens acabam dominando esse negócio aqui, né? E para não causar esse tipo de coisa aqui, ó, onde para que esses tão poucos tenham tudo e possam detonar a natureza, aquele monte de pessoa pode ter que passar fome. Se todo mundo fizesse o que todos isso aqui fazem, o mundo já não existiria mais há muito tempo. Então, em nome do prazer e da vida de luxo desse grupo, esse oceano de pobreza em volta dessas pequenas ilhas de riqueza, um abismo entre elas, vários abismos em volta dessas pequenas ilhas, precisa, né, ser sustentada justamente por isso. Não é assim que funciona o mundo, não é assim que funciona o certo, isso está errado, a redistribuição má e a falta de reconhecimento das diferenças. Permitam-me explicar. É hoje uma prática comum da filosofia moral distinguir questões de justiça e questões de boa vida. Então, a boa vida é diferente do que é justo. É justo ter uma boa vida enquanto você nem é tão bom assim, ou é bom conforme o que você chama de tua ética, tua moralidade? Interpretando as primeiras como um problema do que é correto e as segundas como um problema do que é bem. São duas coisas diferentes, então, né? Porque não combina. Se é correto, é bem. Interpreta-se de forma totalmente errada a palavra simples, que simplesmente quer dizer claramente uma coisa, o certo. A maioria dos filósofos alinha a justiça distributiva com a moralidade kantiana, né, que é justamente aquela ideia de que você já sabe o que está certo, você não tem que fazer nada que você vai esconder dos outros. E se você quiser mudar alguma coisa, você precisa ir lá conversar, nem até te escutarem, senão você faça se ouvir. E se você quiser que te ouça porque você não concorda e quiser falar, saia dessa instituição para você falar, e daí, a partir que você falou, aí você pode sim, a partir desse momento, estar criticando, né? Vai falar quem compete, não vai causar caos social, ou seja, você é dócil. É isso que diz o Kant. E o reconhecimento, né? A Sittlichkeit ética, no caso em alemão, né? Na língua alemã como Hegel usa, hegeliana. Aqui está Immanuel Kant, filósofo alemão, o último dos iluministas, que mostrou que o iluminismo não funciona, né? Não funciona, não dá certo, nada daquilo vai funcionar dessa forma. Nascido em 1724, vivendo até 1804, 79 anos. Né? Depois disso, quem continuaria e como teria uma filosofia até aparecer o grande filósofo Hegel, também alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nascido em 1770, vivendo até 1831, até a idade então de 61 anos. Esse contraste é em parte uma questão de perspectiva, de ponto de vista, de ângulo de situação ou do ponto de vantagem ou desvantagem que você se encontra. Normas de justiça são pensadas como universalmente vinculatórias, elas se sustentam independentemente do compromisso dos atores e valores específicos, mas isso está errado, segundo Nancy Fraser. Elas não são separadas, elas não são vinculatórias, elas devem ser vinculadas desde o início.
Reivindicações pelo reconhecimento da diferença, ao contrário, são mais restritas, porque restringe, por exemplo, só homem ou só homem de tal etnia e de tal cultura religiosa. Por exemplo, já era, isso é fascismo, cara. Por envolverem avaliações qualitativas acerca do valor relativo de práticas culturais, características e identidades variadas, elas dependem de horizontes de valor historicamente específicos que não podem ser universalizados. Então não dá para universalizar uma coisa que historicamente é de todo mundo é humano. Grande parte da filosofia moral recente concentra-se nas disputas acerca da posição relativa dessas duas diferentes normas da ordens da normatividade, dessa série de regras aí, aonde você é excluído, aonde você é colocado como abaixo, como os indígenas aqui, fazendo os seus protestos, fazendo a sua luta pela igualdade, pelo respeito, pelo reconhecimento do que são. Teóricos políticos liberais, né? O liberalismo é uma mentira. O liberalismo é uma coisa que você vê criado por John Locke. E o que ele queria, que é uma não intervenção do Estado na economia, na qual cada um detentores dos seus recursos, que podem ser desiguais, podem fazer o que quiser com eles. E o Estado não pode intervir. A outra extrema direita, a extrema direita, a direita, o centro é tudo de direita. E tudo isso daí vai pensar justamente essa ideia de poder manter essa forma de ver o mundo na qual o liberalismo não é livre como era na época de John Locke, depois da crise de 1929 em Nova York, nos Estados Unidos, o crack da bolsa que afeta o mundo inteiro. E aí continuou-se fazendo essa vantagem de alguns perante a grande maioria que passa a necessidade e os explora, mas nesse momento em que isso foi feito, o que acontece é que houve intervenção do Estado, portanto não é liberal, é neoliberal. Tá errado então? E como pode ter um partido liberal? É um absurdo. Um partido pré-histórico. É a mesma coisa. Não existe mais. Não funciona. É uma mentira. E filósofos morais deontológicos. O que é isso, deontologia? Deontologia é o estudo das funções da sociedade. Profissões, funções dentro de casa, esse tipo de coisa. Insistem em ser no correto, que o correto tem prioridade sobre o bem. Mas como se eles são a mesma coisa? Para ele, as demandas por justiça estão acima das reivindicações éticas. Então não existe reivindicação ética em dizer que a mulher tem o mesmo direito que o homem, que o homossexual tem o mesmo direito que o heterossexual, que as pessoas que não têm religião ou têm culturas diversas ou religiões diferentes da cristã, que eles são menos, que o cristão é mais. Isso é errado, e propagar isso é pior ainda. Comunitaristas e teleologistas. Teleologistas são as pessoas. Comunitaristas é que veem tudo como sendo igual para todos, igualitário. E teleologistas, a teleologia é o estudo do fim das coisas, na finalidade, para quê? O que você está querendo com isso? Né? Retrucam que a noção de uma moralidade universalmente vinculante, independentemente de qualquer ideia do bem, é conceitualmente incoerente e não funciona. Por preferirem abordagens fundamentadas na experiência moral e na abordagens superficiais, eles colocam as reivindicações substantivas de valores comunitários culturalmente específicos acima dos apelos abstratos à razão e à humanidade e não querem ajudar o certo, a razão, e nem o povo, nem o mundo todo, a humanidade. Mas querem criar um tipo de cultura, um tipo de moralidade falsa que os prevalece, os privilegia, enquanto a maioria passa necessidade. E criam sistemas que não têm finalidade nenhuma para o bem comum. Como esse desenho, esse labirinto que representa, por exemplo, a burocracia, do qual está no poder justamente esses aristocratas, essa oligarquia que se aproveita do poder
aonde fazem justamente esse labirinto. Por quê? Se fosse uma linha reta, você conseguiria controlar tão bem quanto se tivesse um olho em cada uma dessas esquinas. É muito mais fácil controlar. É muito mais fácil separar, filtrar. E isso é outro nome para faxina, fascismo, fascismo. Além disso, partidários da direita frequentemente se alinham aos modelos distributivos de justiça, tratando a justiça como uma questão de equidade. Eles procuram eliminar as disparidades ilegítimas entre as oportunidades conferidas aos atores sociais. E aí você escolhe certas pessoas e distribui enquanto a maioria continua lá alienada, passando fome. Para identificar essas disparidades, eles invocam padrões de equidade que não prejulgam as variadas perspectivas do bem daqueles atores. Não, simplesmente aqui eles aprovam como sendo correto e as outras você esconde. Você fique sem ou pare com isso para o resto da tua vida, nem que você sofra ou seja infeliz. Partidários do bem, ao contrário, rejeitam o formalismo vazio da abordagem distributiva. Porque é vazio, essa moralidade é falsa. Eles vivem falando assim. O problema não é o Bolsonaro. O problema é os bolsonaristas. O Hitler, é claro que é o problema, mas ele em si não é o problema. O problema é os nazistas. Mussolini, claro que é o problema. Mas o grande problema são os seguidores deles, os fascistas. É a mesma coisa. A diferença é que essa bosta desse Bolsonaro não passa de uma casca de feijão da bosta que Hitler cagou na pior das suas diarreias na vida das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Tratando a ética como uma questão de boa vida, eles procuram promover condições qualitativas para o desenvolvimento humano, assim como eles o entendem e como eles o entendem. Como eles o entendem. A boa vida para o desenvolvimento de certas pessoas. E ao invés de manterem uma fidelidade aos pressupostos abstratos do tratamento igualitário, que seria aplicado a todas as pessoas que estão passando necessidade. Você está precisando de alguma coisa e não tem? Por exemplo, você agora não teria essa necessidade. É isso que ela está falando. E criam esse estado onde tudo é massificado. Tudo é controlado pela força, justificado por um Estado. E tem a coragem de chamar isso aqui de liberal. Isso aqui não é liberal, nada. Nem neoliberal é. Isso daqui é fascismo, isso aqui é extrema-direita. No final das contas, vai acabar com isso. Vai apenas privilegiar uma classe que vai alimentar e sustentar o topo da pirâmide, que é o faraó. É o que acontecia no passado que chamavam de nobreza. No caso agora, ficariam os ricos, então. E criam isso aqui, esse símbolo fascista que aparece no filme do Pink Floyd, The Wall, criado por Roger Waters. Um símbolo fascista que, para quem entende a obra, porque assistiu, porque pensou, porque escutou, porque entendeu as letras, percebe que é um símbolo de contra isso, de quanto isso está errado. É uma crítica. É uma crítica a essa sociedade como grande ditador de Charlie Chaplin. É uma crítica. É uma crítica a esse sistema militarista. Se é militarista, é fascista, é do mal. Então esse símbolo não é um símbolo que apoia o fascismo, é um símbolo de crítica pesada, total ao fascismo. E ele está sempre errado. Que é na base da martelada que funciona. Na base do cacete, da dor. E se possível, da morte. Porque acontece bater com muita força com o martelo na cabeça de uma criança passando fome. Esses alinhamentos filosóficos complicam o problema de integrar redistribuição e reconhecimento. A distribuição, evidentemente, pertence ao lado da moralidade dessa disputa, porque eles vão querer que se alinhe aos ideais que eles colocaram como sendo certo e não certo de verdade. O reconhecimento, entretanto, à primeira vista, parece pertencer, sim, à ética, uma vez que existe um julgamento sobre o valor de práticas, características e identidades variadas. Portanto, não surpreende que muitos teóricos deontológicos simplesmente rejeitem as reivindicações pelo reconhecimento da diferença como violações da neutralidade liberal.
Por quê? Porque está reconhecendo os diferentes que fogem do moralismo criado por eles, por concluírem que a justiça distributiva esgota por completo a moralidade política. Porque se você distribuir para todo mundo, não vai ter mais a moralidade política. Então não vai haver vantagem para alguém sobre os outros. Exatamente aqui. Esse cara tem mais poder sobre esses. Ele está até apoiado neles. Olha o tanto de que ele tem. Ele pega uma mísera notinha que ele tem e faz os outros carregarem nas costas para ir atrás dela. Isso é extrema-direita. Isso é a direita, amigos. E isso, no caso, é uma vergonha dizer isso, né? Você colocar Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo. Isso daí é ufanismo. Isso daí é porque você não tem nada para você seguir dentro de você, então você adota uma bandeira como seu símbolo. Não é assim que funciona. Isso daqui é uma forma de justificar. É exatamente o que nesse mundo dividido, bipolar, acabou ficando dentro do Brasil, nos Estados Unidos, a mesma bosta entre os democratas e os republicanos. Que há duas variações de direita, um pior que a outra. O republicano muito pior do que os democratas. E aqui você vê esse bolsonarismo. Por um lado, os petistas por outro. Aí, ó. É isso que acontece. Também nos surpreende que, ao contrário, muitos teóricos do reconhecimento se alinham à ética contra a moralidade, seguindo o mesmo raciocínio com seus contendores liberais. Esses concluem que o reconhecimento demanda julgamentos qualitativos de valor para que cedam sua capacidade dos modelos distributivos para poder distribuir de acordo com o valor que você tem, de acordo com essa tabela de moral que eu criei, ou que eu sigo, que não foi, que é o certo. Porque é você que está dizendo isso. Nesses alinhamentos usuais, os dois lados concordam que a distribuição pertence à moralidade, o reconhecimento pertence à ética e ambos nunca se encontrarão. Nunca vai funcionar se for assim. Precisam andar juntas. Então, cada um sustenta o seu paradigma, modelo e exclui o do outro. A redistribuição exclui o reconhecimento exclui a redistribuição. Não adianta. Não vai solucionar o problema. Um é falação à toa e o outro é falso. O que precisa fazer é juntar os dois. Se eles estiverem corretos, essas reivindicações por redistribuição e as reivindicações por reconhecimento não poderão ser coerentemente combinadas nunca. Não dá. E isso é que vai acontecer. Essa má distribuição de recursos. Eu conheço mulheres que ganham igual ou até mais que homens, mas quantas? São poucas. Isso aqui é o comum. Isso quando ela tem emprego. A desvalorização do gênero feminino. Como que ficam os homossexuais? E como que ficam os transexuais? E como que ficam os muçulmanos? E os judeus? Como que ficam por exemplo, as pessoas da doutrina, da ideologia budista? Que religião não é, porque não tem isso, não tem Deus, não é religião. Como é que ficam os hinduístas? Como é que ficam os umbandistas? Como ficam? E os ateístas? Esse não. Esse não pode. E os outros? Todo mundo tem direito. Então, você está continuando o que está acontecendo aqui. Então, para ser bom, tem que ser de tal jeito, tem que ser de tal gosto, tem que seguir tal regra, tem que ser da religião X, que é o caso essa. Por exemplo, há pouco tempo você falava acima de tudo no cristianismo e se desfazendo das outras. Isso daí é exatamente o que aconteceu na Alemanha nazista e na Itália fascista, de Hitler e Mussolini, respectivamente falando. Ao contrário, qualquer pessoa que deseje endossar reivindicações dos dois tipos corre o risco de padecer de esquizofrenia filosófica.
É precisamente essa presunção de incompatibilidade que eu procuro desafiar. Eu, Nancy Fraser, no caso. Contra as suposições, eu concordo. Quanto às suposições usuais, argumentarei que é possível integrar redistribuição e reconhecimento sem sucumbir a essa tal esquizofrenia, que é ficar louco entre duas coisas que não podem funcionar. Pelo contrário, elas devem funcionar e rápido, é urgente isso. A minha estratégia, Nancy Fraser, implicará em construir a política do reconhecimento de uma forma que ela não seja vinculada prematuramente à ética. Prematuramente à ética. O reconhecimento deve ser toda a variedade humana. Ao contrário, tratarei as reivindicações por reconhecimento como reivindicações por justiça dentro de uma noção ampla de justiça. E não cair nessa loucura, nessa divisão de si para si mesmo, de você para você mesmo, onde você se divide em dois lados. Dois lados. Seria o esquizofrênico, com duas mentalidades diferentes? Ou será que o esquizofrênico é justamente aquele que diz uma coisa para você, usa alguma coisa que ele chama de reconhecimento, que ele chama de redistribuição, mas que na verdade não é nada disso, é tudo uma grande maquiagem? Mas no fundo, ele trataria até a mãe dele. Ele venderia a mãe dele. Trataria como um produto. Se ele pudesse, para que ele tivesse vantagem. Se ele fizer isso, o que ele faria com você? Pois essas são as pessoas. Essa, a não ser para quem não entende, mas quem não entende, então tem uma luz de tentar entender. O problema é quem entende. Entende isso e continua. Aí é porque é vilão mesmo, é porque é do mal mesmo. E é isso que essas pessoas são. Não é o outro lado da moeda de equilíbrio. É a maldade. É o vilão à solta, espalhando a sua vilania por aí. O resultado inicial será trazer a política do reconhecimento de volta para o campo da moralidade. E assim, impedir que ela resvale para a ética. Então você traz para o campo da moralidade justamente o reconhecimento como base dela. E não nessa ética que vai direcionar as coisas conforme convém a ela. Mas não é nisso precisamente que eu quero chegar, diz a Nancy Fraser. Ao contrário, eu irei conceder que possam haver casos, sim, de avaliação ética, e é inevitável. Todavia, uma vez que tal avaliação é problemática, sugerirei formas de adiá-la tanto quanto possível. Porque em certos casos é necessário ou adia para rever melhor, ou em certos casos que você vê que você pode dar uma segunda chance. Por exemplo, pessoas que acham que são mais que as outras, ou acham que existe um tipo de meritocracia, poder justificado pelo merecimento. Mas quem é que te deu esse poder? Uma sociedade corrupta? Uma sociedade estratificada, feita em camadas, no qual o que está acima se apoia no andar de baixo? Nunca vai dar certo. Ou então se cura dessa doença mental e moral, para que aí possa viver como um humano entre humanos, ou continua sendo uma pessoa que vive sobre os outros, exatamente como que se dizia ser a raça superior de Adolf Hitler, mas que nunca se comprovou como certa. Pelo contrário, quando levada a cabo, vira uma tragédia. É exatamente o que acontece em todas as situações, como os Estados Unidos está caindo. Ele está sendo corroído por dentro. E o Brasil está no mesmo caminho. Eis aí a nossa filósofa, a nossa grande pensadora de extrema importância, urgente importância para o nosso tempo. Lembrem-se, amigos, a filosofia não se baseia num código. Política e praticamente não se baseia em uma coisa prescrita, mas sim na dúvida. E se assim não for, não serve nem para exemplo. Não serve para nada. Dentro da filosofia, não. Só para mostrar o que ela não é.
dentro disso. Então, eu me despeço de vocês. Agradeço a todos a audiência. Obrigado a todos vocês, a todos os nossos inscritos, as pessoas que participam do nosso canal, as pessoas que comentam, as pessoas até pelas perguntas, muito obrigado por elas. Por favor, eu que agradeço a vocês, obrigado, 1000 vezes obrigado. Eu que agradeço a vocês, por vocês estarem fazendo isso, por vocês que eu estou aqui, tentando de fato ajudar. E vocês fazendo isso, o que eu quero com isso é ajudar vocês. E ajudando, então, vocês com todas as formas que eu puder. Vocês podem falar comigo, podem perguntar, podem escrever suas perguntas e eu vou tentar ajudar. E sempre que eu não tiver alguma coisa que eu possa lhes dar para ajudar, eu vou dar para vocês, como aqui é o caso do link azul aqui embaixo, que é o texto, que é o mesmo que está lá no Ditador Federal, só trouxe para cá e só deixei ele como os outros, da mesma forma, que é a forma como eu passo aqui para vocês, se vocês gostarem dele. Tá bom? E é de vocês, façam o bom uso que vocês quiserem. Então, meus amigos, agora eu me despeço. Até mais e até a próxima aula. Fiquem bem para todos e tchau. Até mais, amigos. Fiquem bem, tá bom? Tchau, gente.